Cara, eu sei que você já deve ter falado 1 milhão de vezes sobre isso, mas... bom, a gente falou um pouco sobre o início da vida, de como acontece isso do plano que a gente não enxerga e tal, mas que tem um nascimento muito específico na humanidade inteira que sempre a gente precisa falar dele, cara. Jesus foi de um jeito diferente, né? E eu já ouvi algumas teorias. Já ouvi uma teoria, por exemplo, que foi uma inseminação artificial a laser, tá ligado? Jesus, cara, o que a rádio angelical te conta sobre Jesus? Eu já explicitei isso em alguns livros. Não, várias vezes. E falei, mas eu vou tentar resumir aqui e acrescentar algo que normalmente eu não falo. Esses seres da chamada hierarquia trimurtiana, se nós usarmos a definição da Trimurti hindu, mas se nós formos para a mitologia grega, a gente vai chamar esses seres de arcontes, que são donos dos céus desse universo vizinho e que também querem ser donos desse universo que a gente mora. Existe uma guerra o tempo inteiro? Eles estão o tempo inteiro querendo tomar nós. Tá bom. O tempo inteiro. Um dos livros que eu lancei explicando isso chama-se Sofia, os Arcontes e a Disputa pela Suzerania Universal. Tá. Essas figuras, eles sempre tentaram dominar tudo. E quando a Terra, por uma série de processos que eu não vou poder explicar aqui, sobrou na história. Qual o livro que tá isso daí? São vários. Pois é, 50 e tantos livros. São vários. Mas tá bom, desculpa. Isso aqui vai. tem várias palestras. Tá. Mas em termos de livro... Só pra quem estiver ouvindo quiser comprar alguma coisa pra se aprofundar. Eu não saberia nem explicar, talvez... Mas entra no site do Jean, que lá tem... Tem lá 57 livros, 50 e poucos livros. Sabe? Vai estar aqui no comentário fixado, tá bom? Obrigado. Então, assim, se lembra que eu falei antes de que Shiva estava agindo na Índia para tentar dominar a Terra a partir de um povo que ele estava criando, chamado Dravidianos, que depois seriam os hindus. Então, nessa mesma época, Vishnu, conversando com Javé, o Brahma, disse, Shiva começou lá. Está na hora de você começar a criar... Então, essa coisa de povo escolhido surgiu devido a isso. Tá. Então, hebreus e judeus e o fato de Jesus nascer na descendência que começou com Adão, e a Bíblia descreve toda essa descendência para provar isso, é o pano de fundo da história. Mas qual o problema? O problema é que primeiro Javé escolheu Enoque. Enoque foi o 7º patriarca, Adão, 7, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque. Javé retirou Enoque da terra. Enoque não é o que foi pro paraíso sem morrer? Passou 300 anos lá e voltou, ditou 366 livros para o seu filho Matusalém, e depois foi levado para viver lá no paraíso, que não é o paraíso, esse universo vizinho, né? Então, assim, quando Enoque ditou esses livros para o filho dele, Matusalém, Enoque estava avisando ao mundo o que Javé mandou que ele fizesse. Que lá na frente, como Adão e Eva haviam traído a confiança dele, toda a humanidade ia ser punida, iria ser castigada, mas lá na frente ele iria fazer o grande julgamento, o dia do juízo final. Enoque foi quem anunciou isso. Mas aí Javé disse, vi Enoque, antes disso eu enviarei o meu Messias, que irá preparar tudo, blá, 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 e depois eu executo o julgamento. Então, assim, Jesus é esse cara que foi anunciado desde essa época, que depois de Enoque, vários profetas falaram desse super Messias que viria, dar porrada em todo mundo, transformar a terra num só império, para que Javé pudesse julgar dos humanos quem agora queria com ele ficar eternamente no céu e quem ia se ferrar no inferno. Isso ainda em decorrência do problema de Adão e Eva. Veja como a coisa é ridícula. Mas é terrivelmente real. Então, quando... Parece pequeno para um Deus, ridículo, né? Pois é. Quando Javé perdeu o controle sobre Enoque, quando Jacó foi obrigado a ter vários filhos, 12 filhos, para dessas 12 tribos Javé olhar de novo e escolher qual a melhor linhagem genética. Maria, mãe de Jesus,
descendente da 12ª tribo, ou seja, o 12º filho que Jacó teve foi a genética escolhida por Javé para que a mãe nascesse. E o pai? Esse é o problema. Quando Javé e Brahma, melhor dizendo, quando Javé, que também é conhecido como Brahma, e Vishnu estavam conversando, aí Vishnu disse, Javé, você perdeu o controle sobre Enoque. Porque Javé queria que Enoque fosse o seu Jesus. Só que ele perdeu Enoque. Enoque foi levado para o universo vizinho e colocado dentro de um macacão chamado Metatron. E é uma confusão à parte. Então, o plano B foi Vishnu dizer, Brahma, você não pode criar avatares a partir de você mesmo, porque Brahma é desalmado. Só quem cria avatar... Mal, desalmado é só que sem alma. Sem alma, porque devido ao problema do criador, que ao criar isso, caiu na criação e perdeu o vínculo com seu espírito, ficou desalmado. Por isso que tudo aqui é holográfico, é uma outra história. Mas Vishnu e Shiva podem criar avatares. Shiva criou uma porrada de avatares, Vishnu criou uma porrada de avatares, Brahma não. Por isso que Brahma escolhe pessoas para representá-lo. Aí Vishnu disse, está na hora de você organizar o seu povo, porque o de Shiva... Como você não pode criar nenhum avatar, eu empresto um avatar a você. Eu me faço o seu avatar. E Brahma, o Javé, aceitou. Só que eles vivem nesse universo vizinho. E eles tinham criado um ser chamado Rockma, que é o ser biológico que vive nesse universo da gente. Esse Rockma foi criado há cerca de 6 bilhões de anos atrás. E é conhecido na Kabbalah como Malkuth, que é a 10ª Sefirot, mas Rockma ele era citado nos livros dos antigos hebreus. Quando Jesus era menino e Maria e José esqueceram ele em Jerusalém, que foram embora e voltaram depois para buscá-lo, e encontraram Jesus lá no Sinédrio, questionando os doutores da lei, a questão que Jesus fez ali é porque nesse dia o doutor da lei estava lendo o livro da sabedoria de Salomão, e ele disse, e Salomão diz, porque tu, ó Rockma, que é o executor da vontade de Deus, e sem ti o que Deus deseja não seria feito. Olha que coisa estranha. Aí Jesus, menino, escutou isso e disse, quem é esse Rockman? E os doutores da lei não souberam explicar. Esse Rockman é um ser biológico criado pelos seres desse universo vizinho para representá-los aqui. Então, quando Vishnu se ofereceu para nascer como humano, na verdade, ele deu uma ordem a Rockma, que era um avatar de Vishnu, para Rockma se fazer humano. Só que Rockma não tem sexo, é um ser biodermo. Eles não têm emoções e nem têm órgão sexual. Os anjos de Rockma, que depois viria a ser conhecido na cultura grega como Sofia, isso não é nome, é epíteto, significa personificação da sabedoria. Então esses anjos chegaram para Sofia e disseram, só tem uma forma de você produzir um avatar seu. É se nós retirarmos parte da área do seu HR1, o nosso genoma, 28.869 genes, ele é dividido em áreas. A área HR1 é onde estão os genes que nos fazem humanos. Fazendo analogia, a área HR1 do genoma desse ser chamado Sofia é o que faz ser quem ele é. Só que nós podemos dar o nosso DNA e continuar sendo quem somos. Mas o tipo de operação que foi feita foi retirado de Sofia a assinatura quântica dele e foi inseminada em Maria. Aí Sofia ficou meio que inerte ou hospitalizada, vamos assim dizer, enquanto Jesus estivesse cumprindo a função dele. Então, o nascimento de Jesus, indo agora para a sua pergunta, teve que ser feito nesses termos, ou seja, uma virgem foi inseminada artificialmente e o DNA que foi colocado em Maria trazia em si as receitas genéticas do cumprimento da ordem de que Jesus deveria ser o super Messias
Messias, anunciada ao longo de milênios Ele por muitos sabia profetas. que ele era tipo uma descendente de Sofia? Quando Jesus nasceu, Ele sabia. ele começou a descobrir, aos poucos. Quando ele começou a ler as escrituras sagradas, ele dizia, isso aqui sou eu. Mas, quando ele lia sobre o que ele teria que fazer, ele começou a ter problemas.